Hoje a gente vai falar dessa letra, que é a sétima letra, que é a letra que é uma força incrível, é uma letra que tem uma força, é a luz refletida, potencialidade, né? Ela é uma semente também, ela é a revelação, ou seja, tudo vem da raiz dessa palavra. Inclusive, a gente cita, né, alguns estudos de Torá, nós iremos ver aqui que a letra Zayn, que é o número 7, ela participa de tudo. A gente começa a Bereshit exatamente com 7 palavras. Lá em Bereshit, nós temos 7 palavras. Eu tenho aqui Bereshit. E quando você pega em hebraico, você tem aqui 7 palavras, né? Esse beit bem grande aqui, ele faz parte da palavra Reshit. E aqui, quando eu leio Bereshit, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Então, quer dizer, o Zayn, ele está incluído na questão da configuração da primeira palavra da Torá. Além disso, o Zayn, ele faz parte da configuração da anatomia humana. O nosso rosto em si, ele é formado por 7 orifícios, né? Nós temos dois ouvidos, 2 narinas, 2 olhos e uma boca. Quer dizer, 7. Olha que coisa incrível. Se nós contamos as sefirotes, e essas sefirotes são planetas que incidem diretamente sobre o nosso planeta, a Lua, gerando as marés, o Sol, também trazendo toda a questão dos tempos em si, das estações, enfim, tudo é influenciado por esses astros. Nós temos diretamente sobre nós 7 astros, ok? Nós temos 7 mares, nós temos 7 continentes, um arco-íris, ele tem 7 cores, ele representa o pacto, a brite do Eterno com Noa. Nós temos também em nosso próprio corpo, nós temos 7 partes, 1, tronco 2, 2 braços 4, 2 pernas 6 e o membro sexual 7. Então há uma divisão de 7. 7 dias na semana, 7 vezes 7 vão totalizar 49, que foi a época do recebimento da Torá. Enfim, existem inúmeras situações. O 7 ele está envolvido, mostrando que o 7 em si é um projeto do Eterno. Então, o Zayn, ele faz parte da maioria das questões dentro da Torá. Se você conta as letras, você tem, na primeira parte da frase, você tem 14 letras, e no final da frase você tem mais 14 letras que correspondem às falanges, 14 da falange da mão direita e 14 da falange da mão esquerda, quer dizer, também está falando dessas sefirotes que todos os seres humanos têm, independente de serem judeus ou não, ok? E agora, sim, vocês podem ver aqui o Zayn, a forma do Zayn, como ele funciona com a sua coroa. Existem algumas letras que elas têm coroa, existe uma explicação muito profunda sobre isso. São letras que têm essa coroa para que elas não possam ser danadas pelo lado negativo, senão elas vão sendo danadas, né? O que é a danação de uma letra hebraica? É isso aqui exatamente que acontece. Uma pessoa, ela cresce sem o conhecimento da Torá, e ela tem a letra hebraica dentro de si, só que essa letra hebraica, ela está toda apagada, ela está, capturada por forças impuras, e ela acaba perdendo partes, né, da alma do ser humano, e aí o ser humano, ele acaba não conseguindo mais entender a Torá, ou seja, a Torá para ele se torna um livro metafórico, que não tem importância, um livro do passado, e etc. Quando isso acontece, é lógico que é interesse das forças impuras, porque elas se agarram à pessoa, elas se agarram e ali elas começam a se alimentar. Então, quanto mais ela se afasta da Torá,
mas ela mantém, né, essa questão do apagar dessas letras. E quem nunca manteve contato com a Torá? Tem as letras, que tem a possibilidade agora de, aprendendo a Torá e as meditações cabalísticas. Zayn, na verdade, ele está falando e está demonstrando uma questão ampla de 7 sefirotes. Que são essas 7 sefirotes que estão aqui dentro desse retângulo. E essas sefirotes, elas representam exatamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam, então, essas 7 sefirotes, olha como é a questão da força do Zayn. Ele representa essas 7 sefirotes, porque o número 7, como eu disse, além de representar esses planetas, que são considerados sefirotes, que influenciam diretamente a Terra, eles também são poderes da alma. Todo ser humano ele tem um cosmo configurado dentro de si. Ou seja, toda a influência desses planetas estão sobre todo ser humano. Então, todo ser humano tem o direito de fazer o que quiser. Seriam como pessoas que têm... E todas as pessoas, elas têm a possibilidade de estar mexendo nessa árvore sefirótica e mudando completamente a configuração da sua vida, através das meditações cabalísticas, através do próprio estudo que nós estamos tendo aqui agora. A pessoa já começa a dar um salto de consciência, ok? Esse salto de consciência, ele é dado conforme as pessoas vão realmente entendendo o que é a Torá. A partir desse momento, a gente entendeu que toda a configuração que nós temos no nosso planeta, né, a nível de 7, ele está configurado dentro de todas as questões. Ou seja, você pega o corpo humano, está ali a questão da divisão nos membros. Se você pega os dias da semana, os continentes, também os mares, as cores do arco-íris, enfim, tudo isso. E é lógico que também no aspecto da alma também se dá essa questão aí, dessa configuração dessa árvore sefirótica. Então, a forma que o Zayn existe, né? E você tem aqui a letra, o Zayn, ele é o 7, é o número 7, e as letras, elas têm uma característica. Eu tenho exatamente, eu tenho um Zayn aqui, né, no começo da palavra, que é um Z, olha só. Okay? Então, ó, o Zayn, ele representa um Z. Logo depois, eu tenho um Yud, e ele representa, pode ser o I, ou o Y, está aqui, ó. Okay? E eu tenho aqui, ó, esse Nun final, tá vendo aqui? O Nun, ele é a mesma letra, né? Ele é essa mesma letra aqui, ó. Só que quando ele assume, né, o final de uma palavra, ele vem aqui para o final, ele perde essa ponta, ela abre e ela sofre um alongamento, ok? Então, ela sofre esse alongamento, desce, ela vem para baixo. Foi preciso também construir essas letras por causa do lado negativo. Então, essas letras tinham que se defender de uma certa forma, as forças impuras, né? Porque o Eterno, ele construiu um mundo com forças puras e forças impuras. E ele representa a letra M, ok? Ele é representado pela letra N. Então, eu tenho aqui, ó, a palavra Zayn. Zayn, que é o nome da letra. Então, eu tenho o Zayn em si, que é o que nós mostramos aqui, e aqui eu tenho o Zayn escrito. Veja, o Zayn, ele é um Z, o Yud, ele tem um som de Y ou I, e o Nun é um N, né, no final, que assume a sua forma e muda. Ela traz informações precisas e profundas daquilo que o Eterno ele quer falar, né? E não essa forma de expressão do divino. Ela também representa aqui, olha, e ela representa aqui o homem,
olha só, o homem, porque aqui representa um órgão sexual masculino, veja que ele se estende, né? E se estende além da parte de cima, olha. Então, ele é o órgão, representação do órgão masculino, e a outra letra, ela representa, né, a mulher, ela não tem uma projeção para fora do corpo, ou seja, ela segue reto como o corpo de uma mulher, ok? Bom, as duas letras, elas são 50, então 50 é o num e 50 do outro num, logo um casal, eles formam 100, 50 mais 50, 100. Só nessa palavra, o num nessa palavra, ela vai representar, o Zain, ele representa uma arma, ou seja, uma arma onde você pode se defender do inimigo. O Zain em si, ele é formado por uma letra Vav, o Vav tem valor 6. Olha ele pertinho do Zain, como há uma diferença. E ele é coroado por uma letra Yud, e recebe da letra Yud uma coroa. Então, ela faz uma junção aqui ela faz uma junção com o Zain aqui, ela afirma aqui, ó, ela forma o Zain. É lógico que não tem essa perna de baixo, mas aí ela vai formando também as coroas do Zain. Tá vendo aqui? Lembrando, essa parte aqui não existe. Aqui a gente está fazendo uma analogia à questão de como funciona. Então, ela é coroada aqui pelo Yud. Então, essas duas letras, Yud mais Vav, formam a letra Zain. Isso traz, dentro da árvore sefirótica, uma grande explicação. Porque se a gente vê o Zain em si com a coroa, e que ele representa também os astros, a gente entende que as 7 sefirotes inferiores são representadas, né, pelo Zain, que é o 7, como tudo que nós explicamos anteriormente é formado pelo Zain. Já esses 3 pontinhos, que são a coroa, eles arremetem às sefirotes superiores. Quer dizer, se essas sefirotes não mantiverem as outras sefirotes, ou seja, isso a gente está falando em nível de alma, uma alma de um ser humano não é, tá? A alma de um único ser humano ocupa todo o universo. O que nós temos dentro de nós é apenas um dedinho da alma, um dedinho, pontinha do dedinho dentro de um sapato. Então, isso para o Eterno fala, Moshe, tira a sandália dos seus pés e venha para onde eu estou, porque o local que você está pisando é terra santa. As pessoas logo imaginam que tem que tirar a sandália. Quando está falando de é o seguinte, saia do seu corpo e venha para o mundo da alma. O mundo da alma é santo, não é esse mundo. Esse mundo não é santo. Esse mundo, ele depende, como aqui na questão do Zain, atrair a santidade para si. Então, o que acontece? O mundo em si, ele não é santo no nível de santidade de Torá. Ele é um mundo onde você tem que atrair a santidade. E para que você atraia a santidade, é necessário que você compreenda a Torá nos seus níveis mais profundos, através de Shabbat, festas, Sitsum, das suas vontades, daquilo que você tem vontade, etc., para que a Torá ela possa se expandir dentro de você. Então, a letra Zain, ela é uma letra muito forte e ela representa uma arma, representa uma defesa contra essas forças. Além disso, ela também tem a numerologia 7, como nós explicamos anteriormente. O 7 ele está configurado na maioria dos pontos geográficos, né? Inclusive eu não citei também, mas nas questões de céus, são 7 céus, e esses 7 céus, eles são descritos na Torá.
Também a configuração da anatomia do corpo humano também é feita assim. Ela é feita de uma forma, nós podemos ver que existe um pensamento, uma força muito maior, imaginamos, porque há de se entender que a Torá só deveria ser escrita somente dentro de um âmbito, vamos lá, ainda que assim também seja, mas só espiritual, não importando-se muito com a questão do ser humano, da descrição dos continentes, etc. Mas isso Moshe consegue fazer há 3.800 anos atrás sem ter nenhum artefato tecnológico que o pudesse ajudar. Então, ele já sabia a configuração, porque, de uma certa forma, ainda que toda a Torá ela tenha sido estudada e chegou até Abraão, através de Shem, filho de Noa, e os estudos vão sendo completados, e até hoje são, né, ou foram anteriormente pelos nossos sábios, eles também tinham que ter uma espiritualidade muito elevada, primeiramente para entender os conceitos, né, e também para que eles pudessem trazer dentro desses conceitos não só uma questão laica, ou seja, que não fosse só um estudo laico, um estudo que ia falar de continentes, que ia falar da divisão do corpo humano, mas que ele também fosse espiritual. Ou seja, a letra em si, ela não poderia estar morta no papel, como é descrito que na Torá o fogo negro foi descrito sob fogo branco. E na questão do fogo negro sobre o fogo branco, existe um grande conceito, porque ainda o fogo negro, na verdade, temos que transformar em branco, porque as letras elas são vistas na cor branca e são meditadas na cor branca, elas têm que ser entendidas dentro daquilo que está ali, mas o problema são o fogo branco que tem dentro da Torá, que é o fundo da Torá que só Mashiach pode revelar. Tão grande é o nível de profundidade da Torá que nas letras pretas em si se entende um pouco desse conceito. Lembrando que a gente viu que são 5 níveis, vezes 5 níveis, vezes 5 níveis, que vão totalizar 125 degraus de entendimento. O entendimento em si, ele não pode ser dado somente na questão intelectual. Ainda que veio, né, a existir muitas escolas que estudaram Torá, Kabbalah, tudo dentro de um nível somente intelectual. Ok? E quer dizer, dentro, né, desse nível, você não alcança muita coisa, porque é só intelectualidade, é só o racionalismo em si. E haja visto, no nosso mundo, o racionalismo é o que dá mais confusão, né? Porque os racionais, né, não vamos colocar generalizar, mas entre aspas, são os que menos creem em Deus, porque eles querem uma racionalidade que tangem a questão científica e não colocam também a espiritualidade em si. Enquanto as letras elas são vivas e elas descrevem, né, essa questão de toda essa parte científica e toda a genialidade, nem se pode falar isso da Torá, porque seria muito maior do que isso, mas vamos colocar assim, porque é o nível que a gente consegue entender que as pessoas têm que dar esse salto mental, esse salto espiritual, como Moshe fez na questão da sarça ardente, e começar a entender agora como essas letras funcionam. Ao entender como as letras funcionam, então eles começam a entrar em contato com as letras, como nós vamos entender breve, um pouco nessa aula, um pouco na outra aula, e tudo isso é feito com muito esforço. Então, quando a gente pega aqui a letra Nun, estamos fazendo uma anatomia, porque ela tem o seu valor real e uma gematria. Você vai ter 60
não é isso? Ali você tem uma 67, e se você pega a letra Zain, o 67, e agora você soma 7, 13, o 13, ele representa algumas coisas em nível litoral, que é o amor, a Havá, ele representa Errade, que o Eterno é um, e não existe outro Deus, outra divindade além do Eterno. Então, tudo isso é representado pelo Zayn, finalmente, na sua parte final, na sua somatória final. Então, ele representa também que o Eterno é Had. Ele vai levar a questão aqui do Keter, ou seja, olha que coisa incrível. Então, se você não ativa e não conserta cada uma das sefirot, até que em nível de Neinoa você possa consertar essas sefirot. Agora, nós passamos por uma questão que foge à questão do emocionalismo. O emocionalismo, ele entra dentro da fé e ele ocupa alguns momentos da nossa vida. Mas a questão em si de decidir qual é o tipo de relação que você tem que ter com a Torá, ela tem que ser, primeiramente, lógica, ela tem que ser lógica, você tem que se colocar em observação qual é o nível que você está e qual é o nível que você quer alcançar. Por exemplo, uma pessoa para chegar aqui em Hesed, nessa Sefirot, já com tudo corrigido, é extremamente complexo. É extremamente complexo. E uma pessoa que talvez esteja aqui em Netza, né, que representa o Moshe, talvez ela tenha que, poxa, olha, não está dando para mim, eu tenho que voltar aqui para Iesod, ficar um tempo aqui, organizar algumas coisas para depois sim, aí eu chego aqui com a certeza absoluta. E assim sucessivamente eu vou consertando e vou indo para o próximo passo. Lembrando que não é nada fácil, não é? Você vai chegar agora e depois da gente sair de um sistema curto-circuitado, sair de uma situação complexa de idolatria, que não é mole, que não é brincadeira, e agora tem todo um conserto para se fazer, né? Por quê? Na questão lá em si, essa árvore aqui, ela era totalmente diferente. Dentro dessa árvore, como a gente já falou algumas vezes, todos os conceitos eram antagônicos ao conceito que está aqui. A gente pode citar alguns. Olha só, a gente deve servir ao Eterno sem interesse nenhum. Também o Zayn, ele é a representação do mês de Sivan. É o terceiro mês que nós temos. Em 7 de Sivan foi entregue a Torá. E 7 vezes 7, 49. No 50º dia, a representação que se recebe a Torá. O 7º dia também é o Shabat. Viveremos por 7 milênios até que venha a correção completa através de Mashiach. Então, veja, tudo está ligado a esta letra, que tem som de Z. Inclusive, essa questão do mês 7, ela está ligada à tribo de Zebulun. Vamos lá escrever aqui Zebulun, para a gente aprender. Né? O Zayn, eu tenho um Z aqui, olha, deixa eu botar aqui em português. Então, eu tenho um Z, ok? Olha lá, porque eu tenho um Zayn aqui, ok? Eu tenho um beit, né, que na verdade não é um beit, olha aqui, ó, não é um beit porque ele não tem um pontinho interno. Então, ele, ao invés, né, essa letrinha, ao invés dela ter um som de B, ela tem um som de V. Toda vez que eu vejo essa letra beit, tem um pontinho dentro, ela se torna o veit. Ou seja, ela não é mais o B, ela é o V.
E eu tenho que prestar muita, muita atenção nisso, porque pode se escrever Zebulun ou Zebulun, mas se muda totalmente a questão da letra em si, ou seja, a letra ela já não tem mais o mesmo som. Quando muda o som, também muda-se a perspectiva do que ela representa dentro da Torá, ok? Lembrando que a Torá, como eu disse, não é como as outras línguas que você pode fazer correções, evoluções gramaticais e etc., mas ela é uma letra que ela é eterna, ela não pode ser mudada. Então, como eu tenho um Veit, não tenho, se ele tivesse aqui, então seria um pontinho dentro dele, tá vendo? Como não existe, então ele é o Veit, ele é um V. Né? Já o Vav, a gente está vendo que agora ele tem um pontinho, né, na sua barriga. E o Vav, ele pode representar duas vogais e ele também pode representar a letra V. Quando ele está com esse pontinho na sua cabeça, está que nem um Pelé jogando bola, cabeceando, ele tem o som de O. E quando ele tem na sua barriguinha, ele tem o som de U. Mas eu não vou falar disso, que já vou voltar aqui para falar desses sinais, só para a gente saber que agora ele não tem mais um som de uma consoante, mas de uma vogal. Então, ele representa a letra U, ok? Vamos lá. Então, o U. Então, Zevu, né? E eu tenho o Lamed agora. O Lamed, ele tem um som de L, ok? Então, ele é o L. Aqui, botei maiúsculo. E temos um Nun final, que também faz o nome da própria letra aqui, Temos um Zain e temos um Nun final. Nós temos aqui um M, Zevulun. E muda muita coisa quando você escreve com M, etc. Já algumas vogais, né, que são chamadas de Nekudot, elas vão ser escritas embaixo das palavras, no meio, mas elas nunca substituem ou entram no meio da palavra. Por quê? Apesar de elas fazerem parte da cultura hebraica, elas não podem modificar. Se eu entro com esses dois pontinhos aqui, etc., eu mudei a configuração de que foi escrita a Torá. Por isso que existe a condição de, na diáspora, se escrever a Torá com esses pontos, e esses pontos também são muito importantes para os cabalistas, porque se você parar para observar, são sefirotes, são andadas de sefirotes. Então, aqui eu tenho um Sheva, tá? Aqui eu tenho um Kibbutz, ok? Um Kibbutz. Eu tenho um Elik. Aqui no pontinho, eu tenho um Elik. A gente tem uma tribo que começa, e ela tem o nome de Zevulun. Zevulun, ela é feita de uma tribo de comerciantes. Então, era uma tribo de comerciantes e era uma tribo que levava sustento para a tribo de Sarrá, para que a tribo de Sarrá pudesse estudar. Então, era obrigação de Zebulun eles trazerem um sustento para as tribos, para que a outra tribo de Sarrá ela pudesse estudar a Torá. Por quê? Zebulun, ela faz uma ligação, que a gente vai ver na árvore sefirótica, né? Ela liga Biná com Tiferet, liga entendimento, Biná, até Tiferet. E o Zain é essa ligação que está aqui, é a letra de número 17, ok? E ela vai fazer essa ligação aqui. Se a gente tem 10 sefirotes mais 22 letras, né, a gente vai ter 32 caminhos de Torá. Olha que legal. Então, daqui de Biná,
que é entendimento, até eu chegar em Tiferet, eu tenho que passar aqui por Zebulun. Como ela representa o mês de Sivan, que é o terceiro mês do calendário hebraico, ela também representa o terceiro atributo de misericórdia. Assim como ela também vai representar o que nós chamamos de três na Torá, Moshe, Miriam, Aharon, enfim, alguns nomes ligados a essa divisão de três, né, das sefirotes, ok? Muito bem, gente. E aí, o que acontece? Quando você descobre tudo isso, né, que também ela representa a Torá num nível muito profundo de entendimento, porque, na verdade, a Torá ela não é só dividida em 5 livros, mas também em 7. Quando você chega em níveis de Cabala mais profundos, você vai entender que a Torá ela se divide em 7, porque nela existe na Parashá Beha'aloterra, é configurada por dois nuns de cabeça para baixo, ok? Isso está em Bar Mitzvah 10. Então você aqui, olha, está aparecendo um num invertido. Um invertido. Tem um aqui invertido. Olha, ele está de cabeça para baixo, ele está ao contrário. A primeira. Então, aí está escrito, né, que o que acontecia era sempre que a arca fosse colocada a caminho, Moshe diria: levanta-te, ó Deus, e que teus inimigos sejam dispersos, e que aqueles que te odeiam fujam de ti. Né? É a música que, quando vai se abrir a Torá, né? O Arão Hakodesh. Eu esqueci a letra, mas é muito bonita a música, e é essa parte da Torá que é falada. Vai ouvir Moshe com Adonai, vai uma coisa mais ou menos assim. Isso eu vou deixar para o Miró, que é cantor, mas é uma música muito bonita que se canta durante a retirada da Torá, tá ok? E também é algo metafórico, né, que a gente vai entender isso futuramente melhor, ok? Então vamos lá, a gente viu aqui que existe esse num em que o Eterno falava que quando se levava a arca, isso está na Parashá de Beha'aloterra, que é a Parashá que a gente falou do candelabro. Vocês lembram do candelabro? E a gente já mostrou cada um dos primeiros pasquinhos de toda a Torá, e que cada um das descrições do candelabro era descrita pelos números de palavras que tinham nesses passucos. Quem lembra dessa aula, quem tem acompanhado, lembra. Então, veja, os dois nus, né, eles eram carregados pelos Bnei Israel, existiam as tribos, os responsáveis, eles tinham que chegar antes de Israel, eles chegavam lá 3 dias antes, né, e eles carregavam a arca. Era um grupo de sacerdotes, era um grupo de levitas, ok? Esse grupo de levitas, eles tinham obrigação de ir no deserto, e eles iam lá na frente do Bnei Israel, e eles levavam a arca, ok? Lembra que eu falei para vocês? A arca, ela não era dessa forma assim. Aqui acontecia um segredo, que quando os Bnei Israel, eles guardavam a Torá,
a letra que estava em pé, e eles estavam com a arca, olha só, que a letra está assim,